Olá, meninas. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula. Bom dia. Mais uma sexta aí para a gente poder aprender um pouquinho de Ayurveda, né? De uma forma simples, prática, colocando aí na nossa realidade. Hoje o tema está muito legal. Antes da gente começar, então, quero passar alguns recados bem rapidinhos, como é de costume, né? Vou pedir, por favor, para que vocês mantenham o microfone no mudo. A gente vai ter um tempinho no final para poder conversar. Se quiserem também, pode usar o chat aqui, né, na barra inferior, nesses ícones, vocês podem escrever, tirar dúvidas, e aí quando eu terminar aqui o conteúdo, a gente conversa, tá? Reserve esse tempo só para você, então esteja aqui presente, conectada, deixa aí o celular no silencioso, desliga as outras abas aí, fica atenta aqui para você conseguir absorver o máximo do conteúdo que a gente vai ver, tá? Se você precisar sair, tudo certo, volta quando você puder, né? Esse é um espaço aqui de respeito, de escuta. Estamos aqui todas entre amigas, como se a gente estivesse tomando um chazinho, né? E vamos evitar interromper enquanto eu estiver falando, ficar atenta aí com o microfone para a gente poder aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem aqui, tá? Então, as aulas são semanais, estão correndo muito bem, a gente está conseguindo trazer um conteúdo bem rico, né? Toda sexta-feira às 11, os temas aí mais profundos, mas também muito práticos, né? E para nós mulheres que estamos atravessando aí as fases da vida aí, né? As transformações. Para quem não me conhece, então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Thais Fernanda, sou terapeuta e professora de Ayurveda há mais de 10 anos. Me especializei, então, na saúde da mulher e o foco é climatério e menopausa, emoções e autoconhecimento, mas eu também atendo homens e mulheres que estão tentando engravidar e faço também acompanhamento aí gestacional. Eu trago a Ayurveda com clareza, com leveza, para que a gente consiga colocar o Ayurveda na vida real de uma forma simples e prática, tá? E eu conheci o Ayurveda num momento bem difícil da vida, né? Geralmente o Ayurveda chega pra gente nesses momentos de transição mesmo, né? E o Ayurveda me ajudou a voltar de volta, né? A voltar de volta para mim mesma, me reconhecer, me lembrar quem eu sou, me ajudar nessa fase de transição também agora, né? Do climatério. Então, com coisas bem simples e naturais, nada caro, nada difícil de achar, é isso que eu quero trazer para vocês de uma forma bem simples, tá? Então, hoje eu dedico meu trabalho a acolher mulheres que também estão se reinventando, principalmente a partir dos 40, mais para todas as idades. Então, seja muito bem-vinda de novo. Hoje o nosso tema é busca por um novo propósito de vida. Quando os papéis mudam, o que que você escolhe ser? Então, a gente vai falar de um tema muito profundo, né? Porque quando a gente vai chegando numa determinada idade na vida, a gente vai meio que se perdendo, né? Quem eu sou, o que que eu vou fazer agora, muitas mudanças acontecem. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Então, na última aula, a gente parou ali, entendendo um pouco sobre a natureza da energia vital, da disposição, da vitalidade, é, de quais são os perfis de desequilíbrios do nosso comportamento. Então, emoções, todas as questões voltadas à libido, mas entendendo que a libido não é só para o desejo sexual, muito pelo contrário, ela é o desejo pela vida, né? Então, para quem não viu essa aula, pode acessar lá no nosso canal do YouTube, que ela também está disponível lá, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre algo que muitas mulheres vivem e em silêncio, que são as dúvidas, que é o recomeço da vida depois que a gente vai ficando um pouco mais velha, e esse vazio que pode se apresentar aí no nosso dia a dia, tá? E por que que esse tema é importante? Então, os filhos crescem, ou mesmo quem não tem filhos, os vínculos acabam mudando, então às vezes pode estar se aposentando, às vezes pode estar mudando de carreira, às vezes pode estar entrando num novo relacionamento, num novo estilo de vida de uma forma geral, né? A carreira já não traz mais tanto sentido, o corpo pede outra escuta, né? Então a gente engorda, a barriga cresce, a gente cresce para os lados, né? A disposição já não é mais a mesma. Então, tudo isso vai acontecendo com o passar dos anos, com a chegada aí do avanço da idade, né? E aí vem uma pergunta, e agora? Quem que sou eu? Porque a gente se olha no espelho, não se reconhece mais. A gente olha para a nossa vida, de repente não é aquilo que a gente pensou, que a gente gostaria que tivesse acontecido de uma forma como a gente idealizou, como a gente sonhava ali na juventude, né?
Então, essas questões de transformação podem gerar um pouco de frustração, podem gerar ansiedade, medo, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, algumas mudanças são inevitáveis, né? Eu costumo brincar que só não fica velha quem morre cedo. Então, a gente quer ficar bem velhinha, né? Só que passar por esse processo é doloroso. Então, assim como a gente passa da infância para a adolescência, esse momento da fase adulta para uma fase de idade mais avançada também é complicado. E para o Ayurveda, a gente entende que a partir dos 40 anos, às vezes até um pouco antes, dependendo de quando a mulher começa a menstruar, né? Com qual idade você teve a sua primeira menstruação, pode ser ali por volta dos 36, 37 anos, a gente já começa a perceber essas mudanças no nosso corpo. Então, a gente já começa a olhar isso como uma perimenopausa, como um climatério. E não é que é nada muito cedo ou nada nossa, estou ficando velha, já tão, né, 40 anos ainda, sou tão nova, mas já me sinto velha. Não é isso, é só um momento de mudança. E não é só a mudança no corpo, né? Então, os papéis de mãe, de filha, de irmã, de esposa, de profissional também se transformam conforme a gente vai vivendo a vida, conforme a gente vai envelhecendo. Então, muitas mulheres se sentem invisíveis, perdidas e sem referência. Eu passei por isso, mesmo já estando com o Ayurveda na minha vida. Então, eu costumo também dizer sempre, para quem já é minha aluna, sabe que quando a gente aplica o Ayurveda na nossa vida, a gente não está isento de passar pelos desafios, pelos problemas, pelas mesmas emoções de ansiedade, de depressão, de preocupação. A gente vai passar por tudo isso, mas a gente tem ferramentas de como lidar com tudo isso de uma forma mais leve. Então, eu também passo por essas dúvidas, né? Depois que eu, ali por volta já dos 35 anos, eu já comecei a pensar em tudo isso, às vezes até um pouco antes, né? Então, eu também me senti perdida em algum momento. E aí eu pensei, poxa, então por que que eu não uso as ferramentas que eu sei? Por que que eu não estou usando as ferramentas que eu ensino para as pessoas? E aí voltei essa atenção para mim, porque a gente sabe que quando a gente cuida muito dos outros, às vezes a gente vai se deixando de lado, né? Isso é natural da mulher. Não deveria, mas infelizmente é. Então a gente, eu tive esse olhar de voltar para mim. Então, tudo bem, eu ensino todo mundo, eu ajudo todo mundo, mas e eu? Agora é momento de olhar para mim. É isso que eu quero passar para vocês. Porque quando a gente aplica as ferramentas que o Ayurveda traz, eu já vou trazer algumas dicas, a gente consegue melhorar efetivamente. A gente não está isento de passar por essas transformações e por essas emoções, mas a gente vai ter ferramentas para conseguir lidar melhor com isso. Então, se sentir perdida, se sentir sem referência, às vezes invisível, isso pode acontecer, mas a gente vai lidar com isso de uma forma mais leve. Então, o vazio também é um portal para o novo. No momento em que eu senti tudo isso, eu abri uma porta para olhar para mim. Então, às vezes o corpo, às vezes não, sempre. O corpo ele vai chamar a atenção de alguma forma para aquilo que precisa ser cuidado, para aquilo que precisa ser olhado. Às vezes é um tecido, às vezes é um órgão, às vezes é o nosso próprio corpo mental. Então, presta atenção no que teu corpo tem para te falar, tá? E aí a gente entra para falar sobre propósito, porque esse vazio aqui, se sentir perdida, se sentir sem referência, às vezes está muito ligado com uma falta do que eu faço agora da minha vida. Isso dentro do Ayurveda a gente chama de propósito. Então, o propósito ele não é uma grande missão de vida, não é um sonho, uma meta ou algo muito complexo a ser atingido. É simplesmente algo que nos conecta com os nossos dons. Então, é aquela habilidade, aquela tendência que eu tenho de desenvolver algo que eu sei fazer muito bem. E às vezes a gente esquece disso, por conta de tantas demandas do dia a dia. Então, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou profissional, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. E eu, como mulher, né? Porque sempre quando a gente faz uma pergunta assim, quem é você? Me conta quem é você? Quem é Thaís? Ah, eu sou terapeuta Ayurveda. Não, eu não quero saber sua profissão. Eu quero saber quem é você. E é nisso que a gente tem que pensar quando a gente vai falar do propósito. Que tipo de pessoa eu sou? Quais são os meus dons, as minhas habilidades? O que que eu posso oferecer para o mundo de uma forma genuína, mas que me complete como pessoa? Então, às vezes a gente pensa que o nosso propósito é que, eu tenho, confunde um pouco com metas e sonhos e objetivos que a gente deve alcançar.
Então, quem é mãe vai entender o que eu quero dizer. Às vezes, os meus objetivos é o desejo de que as minhas filhas conquistem as coisas. Ah, qual que é a sua meta hoje? A minha meta é conseguir trabalhar, ter bastante aluna e paciente para eu poder pagar a faculdade da minha filha. Mas espera aí, que meta é essa? E eu? E a Thaís? E a mulher? E essa vontade genuína tem que ter. Claro que isso é totalmente válido, mas e o que eu quero para mim, somente eu? É isso que a gente precisa olhar com carinho, com cuidado. Então, olha, tenha esse olhar de volta para você, tá? E esse fio, então, que conecta aí nossos dons à nossa verdade. Porque não adianta, por exemplo, eu gosto muito de cantar. Mas eu gosto de cantar, eu não sei cantar. Mesmo que eu vá estudar canto, eu não vou poder ser cantora hoje. Talvez em outra existência, mas agora não dá mais tempo, né? Não vou fazer sucesso, não vou ganhar dinheiro sendo cantora. Então a gente tem que pensar nos nossos dons e naquilo que a gente gosta muito, mas dentro da nossa verdade, dentro da nossa realidade. É aquilo que você pode oferecer ao mundo, mas com prazer. O que que eu posso fazer para contribuir com a evolução da humanidade, né, nesse plano em que a gente se encontra, mas que vai me trazer prazer, que é para mim também. Isso é o propósito. Então, o propósito é aquilo que, mesmo cansada, você ainda quer fazer. Essa é uma ótima forma da gente tentar encontrar esse propósito, né? Poxa, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero cozinhar, hoje eu não quero fazer tal coisa, mas tem algo que você sempre vai gostar de fazer mesmo quando você não está muito cheia de energia, né? Então, essa é uma das formas da gente tentar encontrar isso que vai nos tornar completas, tá? E nessa fase, né, a partir dos 35, como eu falei, mas principalmente após os 45, a gente está entrando numa fase da vida que a gente chama no Ayurveda de fase Vata, que é a fase onde a gente começa a perder um pouco eh, dessa energia muito ativa que a gente tem ali na fase Pita da vida, que é uma fase de conquistar bens materiais, de formar uma família, de construir uma carreira. Então, a partir dos 45, a gente deveria começar a desacelerar. Então, esse momento, o nosso próprio corpo pede por isso. Então, a gente sabe que hoje, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas muito simples da gente entender. Quando a gente bebia alguma coisa numa festa, vamos lá, uma taça de vinho, lá com 20 anos de idade, o dia seguinte como era? E hoje, se a gente toma uma taça de vinho, como é o dia seguinte? Então, o corpo ele mostra que ele já não tem mais a mesma energia de antes, e tá tudo certo, porque é assim que tem que ser. Que vai chegar um momento em que esse corpo ele precisa se desligar de alguma forma. Então, a gente vai findando, é exatamente essa palavra. Só que essa época da vida, ela também traz leveza, movimento e criatividade. Então, a gente não tem só perda de energia, perda de capacidade, porque a nossa mente, ela não envelhece. O que vai envelhecendo é o corpo, é a capacidade energética, é a capacidade de força, né, de imunidade, tudo isso. Mas que se a gente cuidar, a gente consegue ter uma manutenção aí, uma longevidade saudável. Mas a mente, ela não envelhece, então ela vai continuar criativa, ela vai continuar querendo se transformar, criar e fazer coisas. Só que isso também nos traz um pouco de insegurança, porque se o corpo ele já não responde mais com a mesma velocidade e capacidade que a nossa mente, é o que nos traz essa insegurança, essa sensação de vazio, essa falta de referência que a gente falou agora há pouco. Então, é uma fase de sabedoria, mas também de medo, medo do novo, porque o meu corpo já não é mais o mesmo. Então, os meus hormônios estão diferentes, a minha capacidade de ação, de movimento já é diferente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, tá? Deixa eu só desligar aqui é, o áudio, que só um minuto. Então, a gente tem que ter esse olhar amoroso para entender que é um ciclo da vida, né? Que a gente não perdeu nada. Ai, meu Deus, eu tenho tanto medo da menopausa, porque a minha família toda teve muitos sintomas desagradáveis. Eu não quero chegar nesse momento, eu sei que vai ser difícil. A gente não deveria ter esse medo, porque é um ciclo. Isso faz parte da vida, tá? Não tem nada de errado, pelo contrário, é a natureza se mostrando presente aí na nossa existência, né? Então, nessa fase, por conta dessas mudanças, a gente tem essa tendência a ter o medo
essa insegurança, e a mente também pode se agitar. E aí a nossa alma, né, nosso interior mais profundo, ele pede por essa direção. Então é essa sensação da gente querer se reinventar, da gente querer se reencontrar. É isso que o Ayurveda traz também como um olhar muito cuidadoso, tá? E como que eu sei se eu estou no meu propósito ou não? Como que eu posso colocar isso em ação para me ajudar a me reconectar, para me ajudar a me sentir mais completa, mais no caminho, né? A gente tem aqui alguns sinais de desconexão com esse propósito, então, se eu não estou exercendo aquilo que eu tenho de dons e de habilidades, a gente tem uma sensação, pode ter, né? Uma sensação de não pertenço a lugar nenhum. Uma falta de pertencimento, uma falta de completude, uma sensação de vazio. Então, ai, parece que aqui não é o meu lugar, tanto profissional quanto familiar. Então, essa sensação de não pertencimento. Isso é muito comum quando a gente não está exercendo as nossas habilidades que vão ajudar esse mundo, mas que também nos trazem prazer. Isso é importante a gente descobrir. É difícil, mas é importante. Falta de motivação, apatia, essa sensação de vazio, esse auto-julgamento e comparação constante. Então, quando a gente olha, né, principalmente para essas blogueiras, e aí a gente vai ter blogueiras de todas as idades, né, mas mesmo essas mais velhas, no sentido de estarem mais maduras e se mostrarem numa condição inalcançável para uma pessoa comum, eu vou dizer, por exemplo, Nicole Kidman, essas mais famosas, né, que já passaram dos 50, mas que se apresentam com físico, né, e com uma beleza assim, a gente sabe que ali não tem naturalidade, que ali não mostra para nós a verdadeira o verdadeiro ciclo de transformação que a vida nos apresenta. Claro que a gente quer ficar bonita, a gente não quer ter rugas, a gente quer estar disposta, cheia de energia, isso é óbvio. Mas a gente não pode se comparar a esse tipo de referência, porque é inatingível para a maioria das pessoas. Isso causa frustração e causa o auto-julgamento, causa a culpa, né? Quando eu olho para uma pessoa que parece que é tão simples para ela, ser magra e ser forte, um corpo definido, tonificado e uma pele maravilhosa, a gente não imagina o que tem ali por trás. Existe uma equipe multidisciplinar para permitir que essas mulheres sejam dessa forma. Tem gente que cozinha para elas, um nutricionista todo dia, um personal que vai na casa, né? Procedimentos estéticos, procedimentos mesmo de cirúrgicos, né? A gente sabe disso. Então, a gente não deve se comparar. E eu não preciso nem ir tão longe falar dessas atrizes de Hollywood, mas pessoas comuns no nosso dia a dia, porque a gente não sabe a realidade de vida das pessoas dentro de casa, né? Isso é até clichê a gente ficar falando isso, porque a gente sabe que vida de Instagram, na maioria das vezes, não é de verdade, né? A gente mostra para as pessoas aquilo que a gente quer. E ninguém quer ficar mostrando tristeza, sofrimento, dor, né? Coisas que não dão certo. A gente quer mostrar o que tá bonito, o que deu certo. A gente tira uma foto quando a gente se sente bonita, bem arrumada, não quando a gente acorda cheio de olheira, cansada. Então, a gente precisa parar com essa comparação, com esse auto-julgamento, porque você tem que se apropriar da sua história. Isso é importantíssimo para a gente se sentir pertencente, para a gente se sentir motivado, para a gente não ter mais esse vazio. Se apropria da sua história. Cada uma das marcas que a gente tem no nosso corpo conta alguma coisa sobre nós. E é único, é só a gente vai ter aquilo. Não é maravilhoso a gente ter como se a gente fosse um livro, né? Onde a gente vai escrevendo a nossa história e no nosso corpo, cada pedacinho vai mostrar, né, para nós mesmas essa história toda. Isso é maravilhoso, então a gente precisa reaprender a se amar de verdade, tá? Então, alguns obstáculos que são muito comuns e que nos impedem de chegar nessa completude, nessa sensação, né, de pertencimento. Autoexigência, que já é basicamente isso que eu acabei de falar, do autojulgamento, da comparação. Então, a gente querer ter tudo claro antes de começar, né? Então, eu preciso ser certinho, eu preciso ser perfeita, isso tem que acontecer desse jeito, né? Então, ser muito exigente com você mesmo. Se acolhe. Então, eu sempre falo, gente, cuida de você como você cuida de alguém que você ama muito, né? Se você
ama muito, se você cuida dos seus pais, ou se você cuida dos seus filhos, como que você coloca o cuidar para o outro? Então, faça isso por você mesmo, né? Falta de escuta interna. Viver no piloto automático é um obstáculo que nos desconecta. Eu vejo muitas pacientes, é até incrível de ver que é a mesma fala. Parece que eu estou sonhando. Não sei se eu estou acordada ou se eu estou vivendo dentro de um sonho. Isso é completa falta de escuta. É uma desconexão muito grande. E por quê? Por conta de viver no piloto automático, por conta da gente estar nessas rotinas doidas que a gente tem hoje em dia. E a proposta que eu quero trazer para vocês não é mudar a sua rotina totalmente, radicalmente. Ah, eu vou morar no meio do mato, vou viver numa ecovila, só assim eu vou conseguir, né, me reconectar. Não. É você dentro da sua vida, porque a gente mesmo depois dos 40 a gente tem uma rotina como se a gente tivesse 25 e até mais, né? Muito mais. Não é para parar de fazer as suas coisas, é para você olhar para você enquanto você está vivenciando tudo isso. Então é você ouvir o teu corpo, é você estar presente naquilo que você está fazendo. Por isso que quando a gente começa a aula, uma das primeiras coisas que eu falo é: esteja presente aqui. Deixa o celular no silencioso, fecha as abas do computador. Por quê? Para você estar presente. E presente é meditar. Não é esvaziar a mente, como as pessoas falam, né? Você estar presente, você está meditando. Você está prestando atenção. Você está recebendo aquilo que está sendo dito. Você está ouvindo o que o teu corpo quer dizer. E ele está falando com a gente o tempo todo, né? Depois, um outro obstáculo comum é o medo do julgamento também. Então, a gente tem o auto-julgamento, a gente tem a comparação e a gente também tem medo do julgamento externo. O que que eu percebi, gente? Eu tô com um desafio da libido que eu lancei agora, depois eu explico para vocês um pouco mais. E algumas pessoas me chamam no privado. Teve 3 pessoas que me chamaram no privado com vergonha para entender o que que é essa libido que vai ser explicada, que vai ser abordada dentro do curso aqui, né, do desafio. Por conta desse tabu, por conta do medo do julgamento. Como é que eu vou explicar para minha família, para o meu marido, que eu estou fazendo um curso para melhorar minha libido? Gente, primeiro que o que vai ser abordado no nosso desafio é a libido, é o prazer pela vida, não é só sexual. Mas e como se fosse? Qual é o problema? Da gente sentir prazer, da gente poder se conhecer mais, não é? Então, o que vão pensar de mim se eu fizer essa escolha? Ou o que que vão pensar de mim se eu mudar agora, por exemplo? Eu sempre fui muito mãezona, de cuidar dos filhos, de fazer tudo isso. Mas e se agora que os meus filhos já estão grandes, eu deixar assim no final de semana e for fazer algo só para mim? O que que vão pensar de mim? Deixa que pense, que fale, que diga, não é? Deixa que pense, agora é o seu momento, é isso que eu quero trazer aqui, para que você olhe para você. Isso não é egoísmo, gente. Porque quando a gente se doou a vida toda para o outro, a gente merece esse momento para nós, tá? É para isso que a gente está aqui nessa existência, que é para a gente evoluir como pessoa, né? Então, tem que olhar para você, tá? E agora, então, eu quero trazer alguns caminhos possíveis para que a gente possa é, se reconectar, né? Olhar para esse interno novamente, para que a gente se sinta pertencente, para que a gente deixe esse auto-julgamento, essa autocobrança, todas essas questões que a gente falou aqui para trás, tá? Primeiro, resgatar o que te dava prazer antes dos deveres. Gente, é coisa simples, tá? Não é assim, nossa, eu gostava de viajar para a Europa todo ano. Não precisa ser algo tão complexo, né? Simples. Lembra quando você era criança? Porque na adolescência a gente já começa a modificar algumas coisas, a gente já tem que estudar para os vestibulares e tem todas aquelas responsabilidades, né? Então, volta um pouco antes ainda, quando você era criança, quando não tinha ninguém olhando para você, que você estava lá sozinha, no seu quarto, no quintal, sei lá, qualquer coisa. O que que você mais gostava de fazer? Dá uma pensada, né? O que que você curtia fazer nesse momento, que não tinha ninguém vendo, que você não estava sendo julgado, que você não ia levar bronca, que você podia fazer sozinha. Então, pensa nisso, o que que te dava prazer nessa época? Claro que, o que me dava prazer era brincar de comidinha. Ok, vamos fazer isso, né? O que que isso representa agora? Talvez eu goste muito de cozinhar.
Um exemplo. Mas eu gosto de cozinhar não só para alimentar minha família. Já pensou em fazer um cursinho de culinária? Vai buscar algo na internet, vai se desenvolver, vai conhecer as técnicas, vai desenvolver essa habilidade que você já tem. Faça algo só seu, para quem gosta de estudar. Para quem não gosta de estudar, vai, né, sei lá, vai comprar panelas novas, sabe? Tô dando um exemplo da cozinha, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Gostava de jogar basquete, gostava de jogar bola, volta a fazer isso. Ou gostava de viajar, tudo certo também. Então pensa naquilo que te mais dava prazer quando você era criança, não tinha ninguém olhando, ninguém te julgando, tá? Depois, criar novos rituais com alma. E aqui, ritual, gente, essa palavra ritual não significa nada com espiritualidade e nem com religião. O que eu quero dizer são passo a passo, são rotinas que você pode criar para que você sinta aquilo com presença, para que aquilo nutra o seu interno mais profundo. Então, cria novas formas de você realizar aquilo que te dava prazer, né? Então, pode ser um pouquinho por dia, pode ser um pouquinho por semana, mas vá abrindo espaço para que isso volte para a sua vida. E ofereça ao mundo o que você já sabe fazer com amor. Então, o que que eu já sei fazer com amor que me traz prazer, que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de cuidar de bicho. Maravilha! Por que que você não faz um curso para. Eu que sou a dos cursos, né? Eu adoro estudar, mas vamos um voluntariado aí numa ONG de cães, sei lá, algo que te traga prazer e que, além disso, você pode oferecer alguma coisa para o mundo. Isso é você estar alinhada com o seu propósito. E dessa forma, a gente vai conseguir mandar para longe essa sensação de não ter referência, de não se sentir pertencente, de vazio, de insegurança, de angústia, tá? Agora, gente, eu quero fazer um convite para que vocês peguem aí um papel e uma caneta, ou quem não tiver por perto, pode escrever num bloco de notas também aí no caderno no celular, onde vocês quiserem, tá? Bem livre aqui para quem quiser fazer também. Então, a sugestão é que você pegue esse papel, divida ele em três partes. Pode ser horizontal, pode ser vertical, ao contrário, né? Horizontal, vertical, tá? Pode dobrar o papel em três, da forma como você quiser, pode fazer três linhas, do jeito que você preferir. E vai dividir em fases. Então, uma divisão vai ser a sua infância, a outra vai ser a sua juventude, a fase adulta, e agora? Então, se você ainda não tem 40, você pode colocar infância, adolescência e o momento atual. Já passou dos 40, coloca infância, a juventude, que foi a fase adulta, a fase pita, e agora que a gente está 40 mais, tá bom? E aí, em cada fase, você vai escrever três coisas. O que te fazia vibrar na infância, o que te fazia vibrar na juventude, o que te faz vibrar agora. E o que é vibrar? Ai, aquela paixão. Nossa, ai, que legal que vai ter isso, que legal que vai acontecer tal coisa. Aquilo que te motiva, tá? Depois, segunda frase, você vai escrever o que você amava fazer. Pode ser que não seja exatamente aquilo que te faz vibrar, pode ser outra coisa também. Mas se for a mesma coisa, tudo certo, tá? O que que você amava fazer quando você era criança? O que que você amava fazer na juventude? O que que você ama fazer agora? E terceiro, o que te dava alegria sem esforço? Então, o que que eu fazia que eu não precisava me esforçar? Era ficar junto com a família, era assistir um filme, sei lá, o que vier na sua cabeça, coloca a primeira coisa que você pensar. Na infância, na juventude e agora, certo? Eu vou dar aqui então para vocês uns 3 minutinhos para que vocês reflitam rapidinho aí, montem aí esse esqueminha e a gente já volta. 3 minutos, tá?
Mais um minutinho, meninas, para vocês finalizarem as frases. Muito bem. Vamos lá, turma. Então, eu quero que vocês agora façam uma reflexão sobre o que vocês escreveram, tá? E dá uma avaliada aí, o que reapareceu em mais de uma fase e o que que você pode resgatar ainda hoje. Então, vamos lá. Na infância, tinha algo que eu gostava muito, que me fazia vibrar, que eu fazia sem muito esforço. Isso repete na juventude? Isso repete agora? Dá uma olhadinha no que reaparece nessas fases. Provavelmente isso que ficou mais evidente, mais claro, é aquilo que você deve olhar e aproveitar, que já existe essa habilidade, já existe esse dom, já existe essa coisa que você pode oferecer para o mundo com amor, mas sentindo prazer em realizar. E aí pensa que hoje você já pode colocar em prática isso que você que reaparece. Dá uma avaliada de como você pode resgatar essa coisa que apareceu aí em mais de uma fase, tá bom? Se alguém quiser compartilhar o que sentiu, se quiser falar um pouquinho sobre o que a gente acabou de fazer, eu posso abrir aqui para a gente conversar um pouco. Alguém gostaria de compartilhar, de falar alguma coisa, de como foi esse momento aí de olhar de volta, né, para essas fases da vida? Alguém gostaria? Se não quiser também, tudo certo, a gente continua aqui. O importante é que vocês façam essa reflexão internamente, né? Tentem colocar em prática aí o que vocês descobriram, certo? Então vamos seguir, vamos lá. Muito bem, meninas. Espero que depois vocês possam ter um tempinho maior aí também para refletir mais sobre o que a gente acabou de fazer, tá? Vamos então agora entender um pouquinho o que mais que a gente pode fazer para a gente poder se sentir mais preenchida, né? Rotina. Isso é uma coisa muito importante, porque essa fase da vida que a gente está, ela exige equilíbrio, e para que a gente tenha equilíbrio, a gente precisa ter rotina, tá? Então, Vata, que é essa fase em que a gente está, que é essa energia vital que a gente tem, que quando aumentada, quando agravada, ela traz secura, traz desequilíbrio, traz ansiedade, né? Um corpo mental desequilibrado. Então, a gente precisa olhar para essa energia com muita atenção. E o Vata, ele precisa de ancoragem. Então, ele precisa de algo que seja estruturado, que dê estabilidade. E por isso que a gente às vezes fica tão confuso nessas fases de transição e de mudança da vida, porque essa estrutura vai mudando, essa estabilidade também muda. Então, a gente precisa ter repetição com significado. Então, tem que ter uma rotina, mas não é aquela rotina, eu não gosto de rotina na minha vida. Não. É uma rotina saudável, aquilo que vai nutrir o seu corpo, que vai nutrir a sua mente, com pequenas práticas diárias que vão reconectar esse mais interno profundo com você, tá? Isso aqui o Ayurveda traz com muita clareza para nós. Então, eu trouxe um exemplo que vocês já podem começar a praticar. Olha só, gente, que aula maravilhosa, cheia de dicas importantíssimas, né? Vamos lá. De manhã, a gente pode incluir no nosso dia a dia para ajudar a trazer mais estrutura, mais estabilidade, para ajudar a gente a ter mais equilíbrio na mente, a respiração e uma oração de gratidão. Ah, eu não acredito em nada. Tudo bem, você acredita em você, certo? Então, acho muito difícil aqui, quem está aqui, não acreditar em nada, né? Mas se você não tem uma religião, não tem uma crença específica, você vai agradecer, né? Porque por você mesma. Então, faça uma respiração profunda de manhã, faz essa introspecção, observa o teu corpo, observa como foi a sua noite, observa como foi o seu dia anterior, como que você quer que seja o dia de hoje. E aproveita esse momento que é só você com você ali de manhãzinha, antes de sair da cama, e já faz essa tranquilidade, você já vai tranquilizar a mente nesse momento. Então, eu já acordo com uma outra vibe, já levanto da cama com uma outra energia, né?
Depois, lá pelo meio do dia, você pode fazer uma pausa. Então, isso também para quem está trabalhando, para quem tem muitas demandas. E essa pausa tem que ser sozinha, tá? Você pode ficar em silêncio, você pode olhar para você, toma um chazinho, faz uma caminhada, mas se retira e faça essa introspecção. Entregue esse momento para você como um presente. E de noite, vai tomar o seu banho. Ali durante o banho, tranca a porta, não deixa filho, marido, ninguém entrar. É o seu momento. Toma o seu banho tranquila, consciente, tá? Sentindo o toque no seu corpo, para você trazer essa presença, né? E por fim, antes de a gente ir se recolher para dormir, usa a escrita. Então, a escrita terapêutica é maravilhosa. É como se a gente estivesse fazendo uma autoanálise. E aí você pode escrever como um diário que a gente sempre usava antigamente. Usa ele agora, mas com um foco, né? Com um objetivo aqui. Então, observa quais foram as coisas boas que aconteceram hoje. Porque, gente, mesmo um dia bem atrapalhado, bem atribulado, sempre terá alguma coisa boa para a gente agradecer, né? E também lembrar que não é porque eu tive um dia ruim que a minha vida é ruim. Então, observa o que pode ser tirado de bom aqui, tá? Não é sobre fazer mais, mas sobre fazer com alma, com presença. Então, essas três coisinhas simples que não custam nem R$ 1 aqui, a não ser a caneta e o papel que você vai usar para escrever à noite, né? Você vai trazer presença para esse momento. E é muito simples de pôr isso no dia a dia. Então, não é para ficar fazendo um montão de coisas, um monte de atividades diferentes para introduzir na sua vida aquela monte de dicas e práticas e orientações. Não. É para você fazer poucas coisas, mas fazer com presença, tá? Pequenas mudanças trazem grandes transformações. E aqui a gente tem três perguntas poderosas para a gente incluir também. Se quiserem anotar, depois também vou disponibilizar para vocês o PDF, mas coloca lá no seu caderno, né? Ou nessa folha que a gente usou hoje para fazer aquelas fases da vida com as perguntas. O que me traz paz? O que me conecta comigo mesma? E o que eu faria mesmo se ninguém visse? Gente, escolha uma e responda em silêncio aí no seu caderno. Eu não vou falar para a gente fazer isso agora, para não estender muito, porque a gente já fez uma dinâmica, mas façam isso depois e reflitam sobre isso. E se você puder unir aquele resultado, aquilo que ressaltou lá nas fases, com o que você vai chegar à conclusão dessas perguntas, aí pronto, você já achou o seu propósito, tá? E vamos trazer agora isso para o Ayurveda, tá? O que é esse propósito na visão do Ayurveda, que é a medicina milenar indiana? Propósito dentro do Ayurveda tem o nome de Dharma. É um nome em sânscrito, né? E é aquilo que você nasceu para expressar. Só que tem que ser aquilo que a gente faz com vontade, com amor, sem esforço, né? É aquilo que eu faço com prazer, que vai ajudar tanto a mim quanto as outras pessoas. Quando a gente vive fora do Dharma, quando a gente está numa vida fora do nosso propósito, a gente vai adoecendo. E o propósito não necessariamente precisa estar ligado ao profissional, tá? Eu, por exemplo, tive o privilégio de me encontrar dentro da minha profissão, mas eu levei muitos anos para entender isso. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira para a Ayurveda, eu entendi que o meu propósito era ensinar a Ayurveda, sendo professora ou terapeuta, porque a gente é um educador em saúde, independente da forma como a gente vai passar o Ayurveda para frente, né? Então, eu tive esse privilégio de alinhar o meu propósito com a minha profissão, com o meu ganho financeiro. Mas isso não é uma obrigação, isso não é uma regra. Você pode ter a sua profissão, trabalhar numa coisa determinada e o seu propósito ser outra. A forma como você vai expressar os seus dons para o mundo não precisa estar diretamente alinhada com a sua profissão, com a sua carreira, tá? Quando a gente está alinhado com o nosso propósito, então, quando eu estou exercendo isso de alguma forma na minha vida, isso tudo flui com leveza. Então, quando eu estou dentro de um lugar
em que eu posso ser eu mesma e que eu posso exercer aquilo que eu vim para essa existência para expressar ao mundo, isso flui de uma maneira maravilhosa. Quando não é para ser, o universo vai te sacudir de diferentes formas para você sair daquele lugar, para você exercer o seu propósito de alguma forma. Então, tudo te leva ao exercer do seu propósito. Se você está fora disso, a gente vai ficar doente de alguma forma. Ou o corpo vai falar alguma coisa, ou o mental vai se expressar de alguma forma. Então, o seu corpo sussurra quando a alma está gritando por mudança. E quando a gente chega no 40 a mais, né, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai olhando para a vida como um todo e às vezes a gente percebe, mesmo inconsciente, que a gente não exerceu esse propósito, que a gente está fora do Dharma. E aí começam essas inseguranças todas que a gente falou hoje. Então, olha para isso através dessas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, das perguntas, da avaliação das fases, e descobre aquilo que te motiva a viver, aquilo que te traz prazer, aquilo que você pode oferecer para o mundo. Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia, tá? E como eu já falei, o propósito ele não precisa ser grandioso, tá? Não precisa ser algo magnífico. Ai, preciso fazer medicina, preciso estudar direito, porque eu preciso ser advogado. Não, lembra que não precisa necessariamente estar alinhado à sua profissão. E pode ser um jardim, pode ser uma mesa posta, pode ser ouvir o outro, pode ser você se doar de alguma forma que te preencha. Tá? E isso já é revolucionário, isso já vai trazer uma mudança muito maravilhosa na tua vida, tá? Então agora eu quero fazer mais um convite. A busca por propósito também é uma busca pelo sagrado, tá? Então, aqui a gente traz um olhar para a importância de trabalhar a sua espiritualidade, de alguma forma. Não estou falando de religião, tá? A gente não precisa necessariamente, na visão do Ayurveda, ir a um templo, ir a uma igreja, ou acreditar em algum deus hindu, nada disso. Você vai olhar para dentro e vai ver com quem você se identifica. Ah, eu gosto de ser católica, eu gosto de ser evangélica, eu gosto de ser budista, eu gosto aquilo que te preenche, que te faz bem. É importante olhar para a espiritualidade. Ou não quero nada disso, eu quero fazer só eu aqui em casa. Tudo certo. Mas olha para isso de alguma forma. O Ayurveda ele entende que a gente tem 5 corpos: o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo espiritual. Isso independe de religião, tá? A maioria delas vai definir todas essas formas de existência aqui. Quando eu atuo em um corpo, vai reverberar em todos os outros. Então, não tem como eu cuidar do meu físico sem olhar para minha mente, não é? A gente nem consegue ir, por exemplo, fazer uma atividade física, ir para academia, se tiver com a cabeça doida, em depressão, muito confuso, não tem essa força de ação. E se eu não olho para minha espiritualidade, isso também vai afetar a minha mente, vai afetar o meu corpo. Então, além de eu entender esse propósito, eu também preciso ter essa busca pelo que é sagrado, pelo que é espiritual, pelo que faz sentido para você. E o Ayurveda é um caminho de reconexão com essa essência através do autoconhecimento, tá? Então, por que que o Ayurveda pode ser um caminho para você trabalhar a sua espiritualidade? Não é por conta de religião, de deuses, nada disso. É por conta de você se conhecer. Então, quando eu me conheço, eu me aproprio da minha história, eu consigo perceber esse corpo espiritual. Então, quando você silencia, o chamado aparece, e você sabe como lidar com isso. Eu, por exemplo, aqui na minha casa, o que que eu faço? Eu acendo as minhas lamparinas de óleo, eu passo os meus incensos, eu faço as minhas orações, as minhas gratidões, as meditações. É assim que eu trabalho a minha espiritualidade. E você vai encontrar a sua forma, tá? Então, aqui eu coloquei mais uma dinâmica para a gente fazer bem rapidinho, só porque a gente já está terminando. Eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, colocar uma mão no coração aqui, ó, uma mão no peito, e a outra mão bem no baixo ventre, aqui onde fica o seu útero. Tanto faz as mãos, tá? Aqui para quê? Para a gente se conectar com a gente mesma, para a gente ter presença,
tá? Então, eu quero que você feche os olhos, coloque uma mão no coração, outra mão no baixo ventre. Você vai fazer uma respiração profunda, vai repetir 3 vezes. Inspira, expira, solta toda a tensão. Mais uma vez, inspira, solta. Relaxa os ombros, a língua, o maxilar. Mais uma vez, inspira, solta o ar. Sente o seu coração, o seu corpo mais tranquilo, relaxado. E agora você pode visualizar de olhos fechados, imaginar uma chama dentro de você, um fogo interno que estimula a sua digestão, estimula seus pensamentos positivos, que abre caminho para você enxergar tudo o que você precisa descobrir para se reconectar com você mesmo. E você pode repetir mentalmente, se você quiser, comigo. Eu aceito o novo com coragem. Eu aceito o novo com coragem. Faça uma respiração profunda. Pode abrir os olhos devagar. Gente, aceita. Vamos aceitar a nova fase, o novo ciclo. Vamos aceitar as mudanças, as transformações. E vamos mergulhar fundo para a gente se reencontrar, para a gente se reinventar. Tá bom? Quero trazer mais uma dica aqui, a gente já está terminando o roteiro para vocês experimentarem um pouquinho por dia, tá? Na última aula eu também coloquei isso, foi super legal, tive vários feedbacks muito legais. E aqui a gente pode, então, colocar aqui em prática algumas coisas simples. No primeiro dia, você pode escolher um horário aí para você caminhar sozinha, para você observar o céu. No segundo, escreve uma carta para o seu eu do futuro, daí daqui uns meses você pode reler. No terceiro dia, tira um tempinho para silenciar por 10 minutinhos, para ouvir o que vem ali no mais profundo. No quarto dia, reencontrar algo que te dava prazer. Pode ser ler, dançar, pintar. No quinto dia, dizer não para algo que te drena, para algo que te faz mal. No sexto dia, dizer sim para algo que te chama. E no sétimo dia, escrever o que você aprendeu e aquilo que você quer levar adiante. Experimenta colocar uma dessas coisas aqui por dia, que você vai ver que vai tomar bem pouquinho do seu tempo e vai fazer grande diferença, tá? O novo propósito não chega como um raio de uma vez. Ele vai se revelando no caminho. Então, quando você cuida de si, o caminho se mostra. E se você quiser ajuda para caminhar, bora comigo no próximo passo. E o próximo passo é o meu convite para vocês, gente. Eu já estou fazendo aí algumas semanas, que é entrar no desafio Melhore Sua Libido, onde a gente vai falar não só sobre libido, mas sobre como ter mais vitalidade, mais disposição, como a gente pode melhorar a nossa digestão de emoções, né, dos pensamentos, também do alimento, né? Então, vão ter muitas dicas aqui para a gente colocar em prática, com receitas, rituais, várias dicas, orientações, um conteúdo diário ali no grupo, aulas gravadas, aula ao vivo, tá? Tem bônus também com playlist, meditação. Então, se você gostou da aula de hoje, uma das coisas que a gente vai fazer muito ali no desafio é cuidar do corpo e principalmente da mente, tá? Então, para mulheres que querem voltar a se sentir vivas, conectadas com o teu corpo, vem que vai ser muito bom para todas nós, tá bom? Para você poder participar, se inscrever, você pode entrar no nosso grupo. As inscrições já estão abertas. Até hoje, a gente está com um desconto, então o valor oficial do desafio é R$ 197, mas até hoje, meia-noite, ele vai estar por R$ 98,50. As inscrições, então, a partir de amanhã, volta para 197. As inscrições se encerram no domingo, porque a gente já inicia na terça-feira com o primeiro encontro ao vivo, tá bom? Espero vê-las por lá. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar e a gente vai conversando, tá bom?
perguntas, meninas? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Tudo bem? Nenhuma dúvida sobre o que foi falado, sobre o que a gente conversou? Tudo certo? Maravilha. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Logo eu disponibilizo a gravação da aula lá e o PDF também para vocês no grupo Ayurveda Lovers. E podem compartilhar, tá, gente? Esse conteúdo é gratuito, é para a gente levar mesmo a Ayurveda para o maior número de pessoas possível. E a gente se vê na próxima aula. Bom final de semana para todas.